Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de falar do tema, eu gostaria já que você desse o like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é teofania. O que vem a ser? Realmente, qual é o significado dessa palavra, teofania? É uma palavra que não é muito costumeiro a gente ouvir, né? É uma palavra um pouco meio que difícil e a gente não sabe realmente o significado. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar, de trazer o significado da palavra teofania, eu vou estar lendo aqui para vocês um texto que está em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: Apacentava-se Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E é interessante aqui que esse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz que Moisés ele viu a Deus, ele viu uma sarça que ardia, né, mas não queimava. E quando eu falo sobre teofania, a palavra theos, ela vem de Deus. Fania é uma manifestação visível de Deus. O que eu quero dizer aqui para vocês? Juntando essas duas palavras, teofania, manifestação visível de Deus. E foram poucas pessoas que viu Deus face a face. E uma delas, entre elas, foi Moisés. Nesse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Aqui houve uma manifestação visível de Deus. É interessante que quando a gente começa a ler o texto e entender o texto, a gente vê que Moisés viu primeiro o anjo, ele viu a sarça. E aí depois o próprio Deus se revela a ele, diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar que você está pisando é santo. E pelo temor que Moisés tinha ao próprio Deus, ele não ousou, ele não olhou para o próprio Deus, pelo seu temor. E é interessante que não só que ele, como outras pessoas também tiveram a oportunidade de ver, Deus face a face. E é interessante que toda vez que eu falo dessa palavra, é uma palavra que não é muito comum a gente ouvir, mas a gente ouve muito em seminários, é uma palavra mais técnica, que a gente não ouve falar, que as pessoas não falam muito sobre isso. Mas a palavra teofania nada mais é do que a manifestação visível de Deus. E é isso aqui que eu queria trazer para vocês. É uma coisa simples, mas às vezes a gente não sabe por questão da palavra. É uma palavra um pouco meio que difícil e não é muito comum a gente ouvir. E na maioria das vezes a gente não consegue saber realmente o significado. Porque os seminários, as escolas de teologia, elas ensinam bastante. E elas falam sobre essas palavras, São palavras que não é muito comum a gente ouvir. Mas esse é o significado. O que significa? Manifestação visível de Deus. Assim como Moisés ele viu o próprio Deus visível, ele conseguiu ver o Senhor. E eu queria chamar você, eu tenho um Instagram, para que você também pudesse entrar no meu Instagram, Guia de Estudo Bíblico. Ali eu vou estar postando algumas ferramentas de estudo que eu uso, para estar trazendo esses estudos aqui para vocês. Traduções que realmente uso, que eu uso muito a Almeida Revista Atualizada, eu uso muito a ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, a King James. Então são algumas traduções que eu tenho estudado, que eu gosto realmente de estudar, porque ela não perde um pouco da raiz da palavra. Então são essas ferramentas e outros livros também que me ajudam, junto com a Bíblia, para que eu possa entender um pouco mais a palavra de Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês. O que significa teofania? Manifestação visível de Deus. E eu espero que essas dicas, eu espero que esse vídeo possa de alguma forma ter ajudado você